Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Tudo bem com os irmãos? Vocês já viram a oração do desesperado? Vocês conhecem? Conhece? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. É mais ou menos assim a oração do desesperado. Queridos, eu estou muito feliz de ministrar, compartilhar. Nosso pastor, ele tem falado muito sobre o ser voluntário, sobre o servir na igreja. E hoje eu tenho a honra de falar um pouquinho sobre o servir na obra do Senhor. E tem alguém aqui nos visitando hoje, pela primeira vez? Não? Não temos visitantes. Pela segunda vez? Mas eu acho que tem visitante. Mas amém, são todos bem-vindos. Então, acredito que todos me conhecem. Mas se por acaso tiver visitante, eu sou a Marlu, sou esposa do Vladimir, há 19 anos. Sou mãe da Laura e do Heitor. Amém? E tem a bênção do meu marido para estar aqui, tem a bênção do meu pastor, tem a bênção do Senhor para estar aqui compartilhando com vocês essa palavra. O tema da palavra, para quem estiver anotando, é: você é voluntário ou você é chamado? A Bíblia, ela vai falar tanto de um quanto o outro. E eu tenho aprendido, no decorrer de todos esses anos que eu estou aqui servindo com vocês, como igreja, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se a gente quer pregar, se a gente quer ministrar, prega a palavra de Deus. Porque aqui tem vida, aqui tem transformação, aqui tem edificação, tem exortação, tem cura, tem tudo que nós precisamos, está aqui na palavra de Deus. E hoje eu não quero fugir da palavra de Deus. Então a Bíblia fala tanto do voluntariado quanto do chamado. E aí quem trouxe a sua Bíblia, em alguns momentos você vai acompanhar, em alguns momentos eu só vou falar a referência, mas depois se alguém quiser o estudo. O voluntário, a primeira referência que eu quero usar, está em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5, que fala sobre o voluntário. E a origem da palavra voluntário lá, eu não sei se a pronúncia está certa, é autareitos. E aí o significado é aquele que tem uma iniciativa própria, de livre escolha. Então eu quero que você preste atenção. O voluntário, está fazendo um chiado aí? Tá bom? É aquele que tem iniciativa própria, de livre escolha. Já que está falando de livre escolha, quer dizer que ele pode escolher. O chamado lá em João 15,16 fala assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, ele vos conceda. Então, o chamado, ele não tem muito essa escolha. Vou falar a característica tanto de um quanto de outro. Queridos, enquanto eu estiver ministrando aqui, eu quero que você coopere com essa ministração. Porque a palavra de Deus lá em Marcos fala, eu sou encantada com essa palavra lá em Marcos, que fala assim. No último versículo fala assim, depois da ascensão de Jesus: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor cooperava com eles enquanto eles pregavam a palavra. Então, nesse momento, eu sei que o Senhor, mesmo na minha imperfeição, eu sei que Ele está cooperando comigo. E eu, na minha imperfeição, eu estou cooperando com o plano perfeito do Senhor, que é perfeito. E mesmo nós sendo imperfeitos, Ele chamou cada um de nós que estamos aqui hoje. Então, eu quero que você coopere também, tá bom? Amém? Então, eu quero compartilhar agora algumas características do voluntário e algumas características do chamado. Através do que eu for falando aqui, às vezes você vai reconhecer em você, através do seu comportamento, algumas características do voluntário. E se você reconhecer isso, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor falar no seu coração. Porque enquanto eu estou preparando essa palavra, que não é a primeira vez que eu estou ministrando essa palavra, eu ministrei em outra igreja da minha amiga que me convidou. Quando eu estava preparando, estudando, falei: meu Deus, eu tenho alguns comportamentos de voluntário, mas o Senhor, Ele é tão bom, tão gracioso, que Ele nos dá a oportunidade de corrigirmos a rota. E isso é importante. Se a gente tem a oportunidade de corrigir, corrija, enquanto é tempo.
Corrija enquanto você tem tempo, porque talvez amanhã a gente já não sabe, mas hoje é uma oportunidade de corrigirmos a rota. Então, olha para o seu comportamento, né? Quando eu estiver falando nessas características, traz para você autorresponsabilidade. Não pensa no irmão fulano, no irmão ciclano, nossa, para fulano, nossa, ciclano. Não, é para mim. Deixa eu examinar a minha vida. Porque às vezes no falar é fácil, mas na prática, no dia a dia, naquilo que nós fazemos é que realmente está. Então, o voluntário é extremamente importante para a sociedade e para a igreja. Tá? Nós não vamos descartar o voluntário. O voluntário ele é importante aqui na atitude solidária. Quem aqui já serviu na atitude solidária? Eu já servi. Então, é aquele que vem aqui, que traz os alimentos, que talvez vai lá naquele setor carente, que faz entrega das cestas básicas. O voluntário, como ele tem iniciativa própria, olha só, ele olha alguma coisa e fala, nossa, vamos fazer isso para a atitude solidária? Por quê? Porque ele tem iniciativa própria, é uma característica muito forte. O voluntário ele é importante, não só na igreja, como na sociedade. Se a gente for ver hoje, o que está acontecendo lá na Turquia e lá na Síria? Está aparecendo aí em tudo quanto é lugar. Um terremoto, vocês viram ou não? Todo mundo sabe disso. E muitas pessoas morreram. E o voluntário está ali para socorrer, para estender a mão, para ajudar, para encontrar uma vida ali dentro. Ele está pronto para situações de emergência, ele está pronto para levar alívio. Então, o voluntário é, sim, alguém importante. Porém, segundo o dicionário, olha só o que fala sobre o voluntário. Primeiro significado, que não é forçado, que só depende da vontade, que é espontâneo. E o segundo significado, que se pode optar por fazer ou não fazer. Ele tem essa opção. Faço ou não faço? Não sei, estou afim, não estou afim. Então, agora nós vamos para algumas características do voluntário, já que é de livre escolha. Primeiro, ele escolhe como e onde irá servir. Então, às vezes, aqui na igreja, a gente chega e fala assim, eu vou servir só se for na portaria, eu não faço mais nada. Então, se a gente tem esse comportamento, voluntário. Eu só vou servir se for na salinha como uma professora auxiliar. Eu não vou ministrar, só se for professora auxiliar. Voluntário. Porque você está escolhendo, você está tendo a opção de escolha. Você escolhe onde você irá servir, porque é uma característica do voluntário. Outra característica, ele opta por fazer ou não. Tal dia vai ter entregas de cesta, e eu quero convidar toda a liderança para fazer a entrega das cestas. Quem tem o coração de voluntário? Não vou não quero ir lá naquele setor não, nem voluntário. Daqui a pouco a gente vai falar do chamado. Então, o voluntário, outra característica, ele nem sempre se dispõe ao sacrifício. Às vezes a pastora quer marcar uma reunião e ele fala, não posso, 8 horas. Então, 8h30, nossa, 8h30 eu também não posso. Então, às 9, não, 9 horas está difícil mais que eu estou ocupado. E se for às 10? Ele não se dispõe ao sacrifício? Ou então, às vezes, está aqui na reunião e está ali, ixi, não termina. É um coração do voluntário, é uma das características do voluntário. Nem sempre se dispõe ao sacrifício. Quarta característica, ele tem a opção de desistir caso alguma coisa o desagrade. Não estou gostando de participar desse ministério infantil. Não estou gostando de participar da liderança da igreja, não. Não, o ministério de louvor nem está enrolado demais. Eu vou desistir disso aqui. Ele é um voluntário, ele ainda não entendeu o chamado. Tem algum problema ser voluntário? Vou deixar vocês pensarem nessa resposta. O Senhor, Ele está nos chamando, Ele está nos dando uma oportunidade de entender, de compreender o chamado dEle. É uma nova compreensão, é uma nova experiência. Então, assim, com essa palavra aqui, eu quero que você olhe para mim e eu não quero que você pense assim, nossa, mas que palavra pesada, não. Mas eu quero que tenha profundidade no seu coração. E para ter profundidade no seu coração, é só o Senhor que pode gerar essa consciência. Assim como Ele falou no meu coração, olha, esse comportamento aí, voluntário. E eu não te chamei para ser voluntário, você é chamada. Então não é peso, é profundidade. E é revelação da parte do Senhor. Nós tivemos aqui, semana passada, retrasada, um encontro de liderança. E deixou aberto para quem quisesse participar, independente se fosse líderes. Se você tem o desejo do seu coração, vem participar.
Gente, foi um sábado à noite maravilhoso e foi um domingo de manhã maravilhoso. Inclusive, tudo que tem na igreja, eu procuro participar, porque eu sei que é um alimento. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa, o nosso espírito também precisa de alimento para ficar fortalecido, para crescer. E eu vim. E o pastor estava ministrando aqui, Roberto Viana, apóstolo Roberto Viana, e eu estava sentada ali, ele perguntou assim para mim: você sabe o que é uma experiência? Aí eu respondi para ele: experiência é algo que nós já vivemos. Aí ele falou assim: não, eu fiz a pergunta muito aberta. Aí ele virou para o Rodrigo e fez a pergunta para o Rodrigo: você sabe o que é uma experiência? O Rodrigo também falou no mesmo campo que eu respondi. É algo que a gente já viveu, mais ou menos assim, não foi, Rodrigo? E ele ainda não ficou satisfeito com a nossa resposta. E eu fiquei curiosa. Eu falei: gente, mas de que ele está falando? Eu não sei se vocês conseguiram compreender, vocês estavam aqui. Foi rápido, mas teve uma revelação ali. E eu fui pesquisar. E vocês sabem o que é uma experiência? Tá, quero chamar meu marido, o homem mais lindo do meu universo, para a gente fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência, marido. E aí vocês vão entender que eu não estou falando da experiência no campo da filosofia, a experiência que a gente vive nos nossos sentimentos. Faz uma experiência aqui, vê se dá para fazer aqui, ó. Que aí todo mundo vê. Porque aqui é meio tortinho, né? Olha só, gente. E aí depois eu vou perguntar. Depois eu vou perguntar para vocês novamente o que é uma experiência. Ok? Preparados? Pode colocar. Olha só. Vai, marido, vai dar certo, marido. Vai, marido, sem medo, vai, marido. Uau! Ó! O que nós fizemos aqui? O quê? Essa experiência. Obrigada, marido. Palmas pro marido. Obrigada. Se ele colocar mais um componente químico aqui, vai ficar transparente. Se ele colocar mais um pouquinho desse aqui. Depois, quem quiser o vídeo no YouTube, não precisa não. Ele empolgou, ele quer mostrar tudo agora. Não precisa não. Obrigada mesmo, Deus abençoe. Essa experiência aqui é no campo da ciência. É testar, é provar, é fazer um experimento. Você coloca uma fórmula, uma outra fórmula, e aí dá um resultado. E naquele dia o pastor estava perguntando isso para mim: o que é uma experiência? E eu respondi só aqui no campo da filosofia, das nossas experiências que nós já vivemos nos nossos sentidos. Mas ele queria falar da fórmula, coloca isso, com mais isso, experimenta o resultado. Precisamos entender. Exatamente. Essa experiência empírica, normalmente a gente sempre vai levar para esse lado, né? O chamado, agora eu vou falar características do chamado. Primeiro, ele é individual, ele nos nomeou. Se ele nos nomeou, lá em João 15,16 fala: não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você me pedir, em meu nome, Ele vai conceder. Ele vos designou. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi a você para que você vá e dê fruto. A gente não pode atribuir esse chamado a ninguém, porque Ele nos nomeou, Ele nos designou e Ele nos chamou. Eu quero falar para todos que estão aqui, não é para alguns, todos. Se você está aqui, você foi chamado. Você foi designado, você foi nomeado. E se Ele falou Vladimir, é Vladimir, não é Marcos. Se Ele falou Vladimir, é Vladimir, não é Hugo. E se Ele falou Hugo, é Hugo, não é Danilo. Ele chamou cada um pelo nome. Ele chamou, Ele designou. E o chamado é individual. E vai chegar um dia que nós vamos prestar conta do nosso chamado, que nós vamos estar frente a frente com Ele. Viver o chamado hoje, ele é desafiador. Por que, Marluz, que ele é desafiador? Lembra Jesus, quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, a palavra de Deus fala que ele teve fome. E aí, quem que apareceu diante dele? Satanás, querendo testar.
Jesus, na esfera natural. Olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos e não sei o quê. E Jesus, posicionado, respondeu ele na palavra. Por isso que nós sempre temos falado, a palavra ela tem que estar na nossa boca, ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar na nossa mente, porque o diabo sempre vai vir nos testar na esfera natural. Eu lembro um dia que o Nixon Filho leu esse versículo aqui. A palavra de Deus, ela tem que estar aqui, ela tem que estar aqui e ela tem que estar aqui. Porque o diabo, todos os dias, ele vai nos tentar. É ou não é? E é na esfera natural. E às vezes de forma tão sutil que a gente não percebe. Mas, Lúcia, mas de que forma natural? Posso falar de verdade? Posso falar? Celular. É uma das formas naturais que o diabo tem nos tentado. Nós temos gastado o nosso tempo e está ficando por isso mesmo. Sabe o que eu descobri esses dias? E eu quero assim, muita organização agora, mas eu preciso compartilhar com você. Eu descobri que tem como a gente ver quantos minutinhos a gente fica em cada aplicativo. Quando você ficou na Shopee, no Instagram, no WhatsApp, na Bíblia, no YouTube, no Waze, no Google Maps. Ele conta cada segundinho do seu dia. E agora, com muita organização, eu vou te ensinar. Você vai pegar o seu celular. E daqui a pouco você vai deixar o seu celular. E você vai em configurações. Parabéns para quem não trouxe, hein? Mas quem trouxe, vai em configurações. Quem não trouxe, vai olhar amanhã. Vai em configurações. Desce, vai descendo até... Falei para mim, meu bem, o nome é... Bem-Estar Digital. E no iPhone é tempo de uso, não é Bem-Estar Digital, é tempo de uso. Clicou no Bem-Estar Digital, vai aparecer um relógio com quantas horas você passou hoje. Se você clicar no relógio, ele vai abrir e vai te falar quantos minutos você passou em cada aplicativo. Configurações, Bem-Estar Digital, abriu um relógio, clicou no relógio, você vai ver em volta assim, quantos minutinhos, quantos segundinhos você passou em cada aplicativo. Já viu? Tem o de hoje, tem o de ontem. E o Senhor tem falado para mim que muitas vezes a gente não passa nem metade disso aí com Ele. No individual, no particular com Ele. Desenvolvendo o nosso chamado. Onde nós vamos, nós levamos o celular. A gente vai para o banheiro, leva o celular. Vai para a cozinha, leva o celular. Vai deitar na hora de dormir, nós levamos o celular. Esfera natural. Natural. E como que nós temos nos posicionado? Na palavra? Ou temos deixado entrar aí nessa esfera natural? E aí talvez você fale assim, não, Marluz, mas assim, eu tenho uma justificativa, eu tenho... Pode fechar, pode guardar o celular, porque a gente empolga, guarda o celular em nome de Jesus. Pode guardar. Talvez você vai falar, não, Marluz, mas o WhatsApp aqui tem uma justificativa. Ah, mas isso, a justificativa não é para mim. O tempo que você gastou, se foi 5 horas, se foi 6, se foi 10 horas das suas 24 horas, se foi 15 horas, essa justificativa não é para mim. Há muitos anos atrás, nós aprendemos as 3 fontes de pecado, e a gente tem que ficar de olho nessas 3 fontes de pecado. Reprodução, alimentação e defesa. Nós pecamos na reprodução, que é a área da sexualidade, da alimentação, que é a gula, e na defesa. Ah, não, mas eu fiquei aqui porque eu estava... Ah, ficou aberto. Aí a gente sempre quer se defender, em vez de deixar o Senhor confrontar. Cuidado com essas 3 fontes de pecado. Outra esfera natural que o diabo tem nos tentado, assim como ele tentou Jesus. E outra justificativa também que a gente tem. Ah, mas eu não fico tanto tempo no Instagram, mas e a Netflix? Ah, mas eu não fico tanto tempo no Netflix, mas e o joguinho? É isso que o Senhor tem falado para mim. E aí Ele está nos dando a oportunidade de corrigir a rota. Outra esfera natural, as nossas amizades. Com quem que nós estamos andando? Com quem que nós estamos sentando? E quando nós sentamos, o que nós conversamos? Sobre o que tem saído da nossa boca e o que a gente tem permitido entrar nos nossos ouvidos? Nós somos parecidos com as pessoas que nós andamos. Se a gente andar só com gente fofoqueira que fala mal do outro, a gente vai ficar fofoqueiro e vai falar mal do outro também. Se a gente andar com pessoas que falam da palavra de Deus, que falam sobre as revelações da palavra de Deus, você vai também ficar falando sobre isso. Nós somos a média das pessoas que a gente anda. Então, qual mesa você está sentando? O que tem falado nessa mesa? Sobre o que você fala nessa mesa? Esfera natural. Outra esfera natural, alma, desejo,
emoções. Às vezes o diabo ele quer pegar a gente aí, na nossa alma, na nossa mente. A nossa mente ela é um campo minado. Um campo minado. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica paralisado. Às vezes através do medo, da ansiedade, da depressão. Tantas emoções. É uma esfera natural, mas nós precisamos ser posicionados na palavra. Mas para a gente ser posicionado na palavra, a gente precisa conhecer a palavra. A nossa Bíblia ela precisa estar marcada. A gente não pode ser só no celular. Tem uma Bíblia de papel, marca, pensa, leia, compartilhe. Chama seus filhos. Deixa eu contar uma história aqui para você de Salomão. O cara sabe o que Salomão fez? Chama o marido. Fala, marido a mesma coisa, chama a esposa, fala, nossa, cara, hoje, gente, agora de verdade, hoje eu li uma história na Bíblia lá em Reis, eu pirei com aquela história, gente, tem de tudo na Bíblia, nosso alimento perfeito, e muitas vezes a gente tem trocado por outras coisas, por outros enganos. Durante essa semana, eu falei para o Senhor, não só durante essa semana, mas eu tenho pedido ao Senhor, me ensina a orar. Eu oro para o Senhor me ajudar a orar. Eu aprendi isso com o pastor. Orar para orar? Ora para orar. E eu tenho pedido isso para o Senhor. E desde o ano passado, eu tenho ficado muito incomodada sobre a questão da leitura da palavra. Como que a gente vem aqui e alimenta só no domingo? Não pode, impossível. A gente não pode deixar. E aí eu comecei a fazer a minha planilha. Eu lembro que vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia começar a ler a Bíblia o ano passado. E eu comecei a ler, minha planilha está toda marcadinha, está suja, mas está indo. Era para ter terminado dia 31 de dezembro. Não terminei, porque talvez algum dia eu não li. Talvez algum dia, no lugar de ficar 30 minutos, fiquei só 10. Mas não parei. Vou continuar e vou concluir. Quando eu concluir, eu vou começar novamente. Isso aqui é uma forma de disciplina para mim. É algo que me ajuda a ser disciplinada, a ter contato com a palavra, a ler todos os dias. Amém? Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos ser facilitadores da nossa vida. Se tem uma planilha que pode ajudar, amém, vamos fazer essa planilha. Essa planilha ela pode ajudar. Amém. Jesus, ele confrontou Satanás através da palavra. E nós, quando ele aparece, como que nós estamos confrontando? E essa semana eu falei para o Senhor, eu quero muito viver algo novo com o Senhor. E depois daquela revelação do encontro de líderes, sobre a fórmula, uma fórmula com outra fórmula, você tem um resultado. Eu falei, eu vou mudar a fórmula. E comecei a mudar a fórmula e falar com o Senhor. E a nossa igreja, não sei se vocês sabem, nós estamos tendo a oportunidade de ler um livro sobre jejum. Não sei se vocês estão lendo. Jejum e oração, o poder secreto do jejum e da oração. E esse foi um direcionamento para toda a liderança, para toda a embaixada, para a gente conversar na embaixada. Essa semana nós vamos para o capítulo 3. Só que nós precisamos ouvir aquilo ali, deixar o Senhor trabalhar e colocarmos em prática. Isso é maravilhoso. E aí na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, antes de dormir, e colocando nova fórmula de leitura da palavra, jejum e oração, eu falei para o Senhor, me dá uma experiência com o Senhor. Faz tanto tempo que o Senhor não me dá um sonho do Senhor. Queria sonhar com o céu, queria sonhar com Jesus. Mas não sei com Jesus não. Mas o Senhor me deu uma experiência, eu quero compartilhar com você essa experiência. Nem sempre é do jeito que nós gostaríamos, né? E eu sei que essa experiência ela não foi só para mim. Essa experiência é para eu compartilhar aqui com vocês. Deitei para dormir. Normalmente eu durmo muito rápido. Nesse dia eu demorei. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Rolava para um lado, rolava para o outro. Era para levantar e orar lá na sala. Mas eu fiquei resistindo muito para ir orar. Porque estava frio. As desculpas, né? Porque isso, porque aquilo. Fiquei na cama até 2 da manhã. Quando deu umas 2 da manhã, eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei rapidinho assim. Que eu estava num acampamento. E onde eu estava deitada. E eu conseguia ver o movimento da rua lá fora. Eu quero que vocês vão imaginando aqui comigo agora. Era como se tivesse nós, o povo da igreja. E eu deitada lá fora, eu via o homem passando, eu via o rapaz de bicicleta. Eu via todo o movimento no escuro. E eu fiquei olhando. De repente, quem vai passando lá? A Laura, desse jeito assim, ó. Sabe, menino, quando está fazendo arte? Na pontinha do pé? Eu fiquei olhando assim, falei, mas não é possível que ela vai passar. Eu sentia, não é possível que ela vai passar. Quando a Laura passou, o homem só sacou a arma e já foi em cima dela.
para matar. E ela saiu correndo. Ela saiu correndo e ele correndo. Eu falei, meu Deus, vai pegar minha filha. Pá! Disparou, ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu falei, pastor, pegou a Laura. Pastor. O pastor estava por perto. Pegou a Laura. E ele já foi para cima para descarregar o revólver em cima dela. E eu acordei. Coração. Falei, meu Deus, que sonho é esse, Senhor? Que sonho é esse, Senhor? Por que eu sonhei? Porque a Laura. E aí as respostas começaram a vir. E aí eu fui para a sala. O Senhor falou assim, quando é a sua filha, você entende, você compreende. 7 anos e meio lá atrás, o Senhor me deu um sonho. Não sei se vocês lembram, lá naquele outro ministério. Vocês não vão lembrar, né? Mas em outra oportunidade eu vou compartilhar. E foi exatamente, o Senhor falou para mim, quando é na sua filha, você entende a dor. Os meus filhos, eles estão entrando em um campo minado. Um campo perigoso, não é para entrar. Pode ser amizade, pode ser os pensamentos. Pode ser o celular, pode ser o joguinho. Eu não sei qual que é o campo minado. E aí eu acordei, escrevi o que eu entendi. Quando a gente entra em campo minado e a gente é ferido, normalmente a gente clama ao Senhor. Normalmente a gente chama o pastor. A gente pede ajuda, a gente pede socorro. Então essa palavra aqui é cuidado com o campo minado. Lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 14, fala assim que há caminhos que para o homem parece bom, porém, leva para a morte. Parecia bom, mas leva para a morte. Então, nós precisamos olhar para o nosso chamado hoje e reconhecer que é um privilégio do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos designou. Mas será que como que nós estamos comportando diante do nosso chamado? Marluz, mas chamados para quê? Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados para receber a salvação. Nós fomos chamados para a graça, fomos chamados para servir, chamados para o ministério da reconciliação, chamados para o seu reino e glória, chamados para a glória eterna em Cristo Jesus. Não é possível que a gente, sabendo de tudo isso aqui, nós vamos guardar isso aqui só para nós não vamos compartilhar com outras pessoas. Jesus, o brinco da irmã está caindo. Vou deixar ele aqui no cantinho. Não podemos guardar só isso para nós, tudo isso, aliás, né? Esse privilégio do chamado. Nós precisamos compartilhar isso, precisamos levar isso para outras pessoas. E agora eu vou falar algumas características do chamado. Amém? O chamado, ele vive o natural. Não estou falando para ninguém aqui ser espiritual o tempo todo, sou espiritual segunda, terça, quarta, quinta, 24 horas por dia. Não, porque nós temos a nossa vida natural aqui na terra. Mas ele vive o natural, mas seus olhos estão fitos nas coisas do alto. 2 Coríntios 4,18. Pode colocar aí, por favor. 2 Coríntios 4,18. O chamado, ele vive o natural. Mas os olhos estão o tempo todo nas coisas do alto. Às vezes, quando a vida começa a embaraçar, as coisas começam a ficar difíceis. Você não pode ficar focado só nessa dificuldade aqui da terra. Os nossos olhos têm que estar no céu, nas coisas eternas. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, vai passar, seja lá o que for, vai passar. Mas o que não se vê é eterno. E é aí que nós temos que fixar os nossos olhos. O chamado compreende que vai custar renúncia, Mateus 19, 27. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar a alguma coisa, ou até mesmo tudo, para responder ao chamado do Senhor. Se o Senhor te chamou para servir, sirva com alegria, sirva com excelência. Mateus 19, 27. É um versículo que fala assim, que Pedro fala para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para te servir. Eles deixaram algumas coisas? Algumas? Tudo. Tudo é tudo. Então Pedro respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? E aí Jesus vai e fala assim, se vocês me deixaram tudo para seguir, vocês vão receber tudo isso aqui na terra. E até mesmo as perseguições vocês vão receber também, aqui na terra. O chamado, ele entende que haverá decepções. João 15, 18. Se você entendeu o seu chamado, você tem iniciativa, porque você sabe que a sua prestação de contas ela é para o Senhor. Mas você vai ter decepções, porque às vezes algumas pessoas vão te odiar por você ter iniciativa, por você servir. Mas a nossa prestação de contas
é para Deus. Quem examina e quem conhece o nosso coração é o Senhor. E eu sei que aqui na nossa igreja tem muitas pessoas que às vezes deixam de fazer algo pensando o que o outro vai pensar. Mas será que eu posso fazer? E o Senhor está ali colocando aquele desejo, ardendo no coração. E você está ali se limitando, se segurando. Ei, responda ao chamado do Senhor com excelência, porque é para Ele. É Ele que conhece o nosso coração. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se odiou Jesus, quem somos nós? Vai odiar também. Vão falar da gente também. Principalmente quando nós respondermos sim ao chamado. O chamado reconhece a sua dependência em Deus. João 15, a parte B do versículo 5 fala: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada na força do nosso braço. Mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas. Então tem duas dimensões, né? Às vezes achar que pode fazer demais, achar que é alguma coisa. E na verdade nós não somos nada. Porque a nossa dependência ela tem que estar no Senhor. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá habilidade. É Ele que provê tudo que nós precisamos. E às vezes você fica num lugar que, mas eu sou um coitadinho, eu não dou conta de nada, eu não consigo nada. Não consigo nada. Também não, gente. Realmente, nós somos. Mas nós precisamos entender que a nossa capacidade, ela está no Senhor. Amém? O chamado não conforma. Rogo-vos, pois, irmãos. Esse versículo você pode colocar. É Romanos 12, 1. Por favor. O chamado não conforma. O que é conformar? Conformar é você entrar dentro de uma forma. Você ficou ali, no mesmo formato daquela forma. Você vai fazer um bolo, você coloca dentro da forma e ele sai no formato de bolo. O chamado, ele não conforma. O chamado, ele quer buscar mais. O chamado, ele quer conhecer mais Jesus. O chamado, ele quer participar. Esse é o coração do chamado. Ele não conforma. O chamado não conforma com o sistema. O chamado não conforma com o mundo, com o que está sendo ensinado. Romanos 12, 2. 12, 1. 1 e 2. Está lá? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. É como nós devemos oferecer. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui nós temos uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula. E versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Está todo mundo o dia todo no celular, eu também vou ficar o dia todo no celular. Meus amigos ouvem música do mundo, eu também vou ouvir música do mundo. Mas todo mundo faz, eu também posso fazer. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse experimentar, ele está aqui no campo da ciência, sabia? Não é aqui no campo o pastor falou, do empírico. É aqui, é o experimentar de fórmula mesmo, é de testar, de você provar. Nós podemos testar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você pegar o original do experimentar, doquimazo, testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não. Nós temos essa oportunidade de verificar se é genuíno ou não. A boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está nos chamando para viver uma nova experiência com Ele. Ele está nos chamando para viver uma nova experiência com Ele. Só tem uma forma de viver o novo com Deus. Mudar a fórmula. Isso com isso dá um resultado. Então eu vou fazer isso com isso, vai dar outro resultado. Não perca a oportunidade que nós estamos tendo de ler um livro juntos como igreja. De compartilhar juntos na embaixada sobre jejum, o poder secreto. Não perca a oportunidade de colocar em prática. Não perca a oportunidade de amanhã, segunda-feira, nós estarmos aqui como igreja, orando. É uma fórmula. Não perca a oportunidade de ter a sua planilha, de marcar, de ter contato, de gastar tempo. Pega o celular, coloca na gaveta, pega a Netflix, pega o seriado, desliga. E gastar tempo com a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela transforma, ela traz tudo que nós precisamos. Amém? O Senhor está nos
chamando para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos mudar a fórmula. Amém? Amém. Queridos, por onde eu estou compartilhando a palavra do Senhor, eu estou levando de presente algo. Eu compro essas pastinhas, eu mando imprimir as planilhas, porque para mim está sendo, meu Deus, tem me abençoado tanto a leitura da palavra. E hoje aqui eu trouxe 4. Tem alguém que quer? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Amém. Gente, o chamado ele é individual. Tem um que está manchado, por isso que eu falei 4. Depois troca aí, que tem um que está manchado. O chamado ele é individual. Alguém quer? Amém. Pega isso com amor, com carinho e deixa o Senhor falar na sua vida. Amém? Vocês vão louvar novamente a essência? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. E eu quero perguntar aqui se tem alguém, independente se você é cristão ou não. Se você já é cristão, tem alguém aqui que quer mudar a fórmula? Se você já é cristão, se você já é crente, já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer mudar a fórmula, e se você quiser fazer uma atitude pública para o Senhor, fala, Senhor, eu quero mudar a fórmula, eu quero experimentar, eu quero fazer um novo experimento, eu quero convidar você para vir aqui. Nós vamos louvar o Senhor aqui. E se tiver alguém que quer reconhecer o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, fala, eu quero reconhecer esse Senhor como meu Salvador, eu quero convidar você aqui. Eu quero convidar o pastor também. Amém. E nós vamos juntos aqui adorar o nome do Senhor. E desde já, eu agradeço a oportunidade e que essa palavra venha ser viva no seu coração. E que essa palavra possa ser uma semente que vai frutificar em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém? Enquanto eles adoram, nós oramos, é isso? Gostaria de convidar vocês a se colocarem sobre os pés e nós invocarmos a presença do Senhor. Vem mais pra cá, gente. Eu tive até a impressão que vocês queriam que eu orasse de fila. Ah, tá. Só o Eduardo quis isso. É porque disse que quem fosse aceitar, agora que eu voei, né, irmãos? Eu estava certamente em outro mundo. E quem fosse aceitar Jesus era para ficar de cá. E foi só o Eduardo, mas ai, Mara, e o Sérgio. Amém. Então nós vamos orar agora. Vocês podem vir, porque eu quero que você quer fazer esse experimento, você quer mudar a fórmula. Então você pode abrir o seu coração, rasgar seu coração diante dele. O Senhor, Ele vai te dar um resultado diferente. Xarabacandaralabassurianda. Xarabacandaralabassurianda. Então quando você faz a experiência diferente, o experimento diferente, com certeza o resultado será diferente. Então comece a abrir o seu coração agora. Rasgue o seu coração diante dele. Adore com toda a força da sua alma. Xarabacandaralabassurianda. Ó Senhor, essas vidas estão aqui, Senhor, porque eles querem. Eles vão fazer um experimento diferente. Busca as muralhas, Senhor, tem a resposta. Nós pedimos, o Senhor começa a enchê-los só pela disponibilidade de querer algo diferente diante do Senhor. Ter esse resultado, a conclusão dessa experiência. mais que uma canção eu O te Espírito darei. Santo, nós invocamos você. Invocamos a tua
presença. Queres de mim? Xarabacandaralabassurianda. Fundo busco o Senhor. Derecandaralabassurianda. Queres meu coração. Estou voltando à essência da força, que a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que fiz dela, a essência és tu. Espírito Santo começa a encher, renovar, avivar. Se invocamos você, se invocamos você, em o nome de Jesus. Calabassurianda. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu falar com você que veio aqui à frente. No nosso encontro de líderes, eu vou falar com todos, mas em especial com eles. Esse encontro de líderes, quando eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, me dá uma palavra para me falar para esses líderes. E o Senhor falou comigo: diga a eles, aqui eles estão emprestando o ouvido deles, aqui eles estão ouvindo. O apóstolo Roberto Viana estava a caminho daqui, porque ele estava saindo de outro evento. Ele não estava no momento da introdução, mas quando ele foi falar no momento do início do culto, mas na introdução da sua palavra, ele perguntou aos líderes: a quem vocês estão ouvindo? A que voz você está ouvindo? Se você quer mudar o resultado, comece a emprestar o seu ouvido à palavra de Deus, ao Espírito Santo. A hora que você sair daqui, vai ter vozes dizendo que não, Deus não vai dar certo, não. Você fez um compromisso que não vai dar certo. Quantas vozes quer tirar você do propósito? Quantas vozes estão roubando a sua mente, o seu coração? Não dê atenção a essas vozes. Ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você nesta noite, através da palavra ministrada. Reative o seu compromisso com Ele. Reative, continua na sua intimidade com Ele, falando com Ele. Xarabacandaralabassurianda. Vai dando vazão, vai deixando Ele falar na sua mente, seu coração. Derebecandaralabassurianda. Senhor, vai, Senhor, aviva, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Fogo, Jesus, fogo, vida de Deus, vai, Senhor, vai, Jesus, vida de Deus, seja cheio, comece a transbordar agora, comece a transbordar a presença dEle. Xarabacandaralabassurianda. Derecandaralabassurianda. Só quero
ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além. Nada mais, nada além de ti. A essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, a essência és tu, a essência és tu. Exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Aleluia. Volte ao seu lugar. Você já Pois foi ungido. tudo vem de ti, Essa unção que tudo é despedaça todo para jugo. ti.